Olá, seja bem-vindo ao momento da leitura. Vamos embarcar juntos nesta aventura? Não se esqueça, curta e compartilhe com seus amigos, hein? Leitura de hoje, livro de Gênesis, capítulo 25. Abraão casa com Quentura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quentura. E gerou-lhe Zinrã, e Joksã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joksã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Estes todos foram filhos de Quentura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Mequipela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi, os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abrão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdeel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, Adar, e Temá, Getur, Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos,
E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: És minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço,
e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, o príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Eteu, e a Basmate, filha de Elon Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe disse: eis-me aqui. Ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes que da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú meu irmão é varão, cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe,
e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos das cabras cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e o beijou. Então cheirou o cheiro de seus vestidos e abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvam a ti, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, deu um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com a sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe:
Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Capítulo 28. Isaque manda Jacó a Padã-Arã. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.